Bom dia, Raquel. Não, aqui está. Hoje eu vou falar a língua portuguesa para essa comunicação de hoje, dia 27, chegar a mais pessoas possíveis. Sobretudo, nós pretendemos mandar essa mensagem de paz, de harmonia, também para a comunidade portuguesa, porque, como sabes, a língua portuguesa é também nossa, não é? Certo. Raquel, curiosamente eu estava a esperar, eu desde ontem sei que nós mudamos de horário aqui em Portugal, não é? Agora o programa é das 9 às 11. Exato. Acredito que eu estava à espera do programa para começar a minha intervenção, pelo menos para acontecer uma hora depois, neste caso, né? Uhum. Acabei por confundir. Tá? Exato. É porque a hora mudou esta madrugada. Agora só temos Exatamente. uma hora de diferença. A diferença com Portugal. Exato. Uhum. Raquel, é para dizer, essa semana foi muito tensa e intensa, como nós podemos perceber, não é? Por causa desse acontecimento da morte, de uma forma trágica, do cabo-verdiano, de origem, não é? Esse cabo-verdiano também tem a nacionalidade portuguesa, que é o Odair Muniz, não é? O Odair Muniz personifica todo aquilo que representa a luta, a tenacidade, tudo aquilo que tem sido o percurso da comunidade cabo-verdiana aqui em Portugal. Nós sabemos que somos a comunidade mais antiga em Portugal, não é? E se formos ver, por exemplo, do ponto de vista temporal, nós esperamos que, na verdade, os cabo-verdianos estão aqui partindo, por exemplo, de Cabral, não é? Nós sabemos que Amílcar Cabral, que este ano celebra os 100 anos do seu nascimento, não é? Cabral nasceu, chegou em Portugal precisamente em 1945, no ano em que veio estudar, neste caso, com um grupo de cabo-verdianos também que começaram a chegar para estudar em Portugal. Para dizer também que, nessa altura, nos anos 40, como é evidente, essa migração cabo-verdiana para Portugal, migração, falamos de migração porque, como sabes, nessa altura éramos uma colónia portuguesa, não é? E, neste caso, falamos de migração. E é claro que depois veio outras fases que são mais importantes. Essa migração da geração de Cabral, neste caso, era uma migração mais elitista, digamos assim. Uhum. Então era a élite cabo-verdiana que vinha cá trabalhar na administração pública portuguesa, por um lado, e essa élite também cabo-verdiana que vinha, neste caso, para estudar, como a geração de Cabral, que deu origem, como nós sabemos, à criação da Casa de Estudantes do Império e depois a luta de libertação de Cabo Verde e dos países da língua portuguesa, nomeadamente Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, que concretizou, neste caso, há 50 anos, ou 49 anos, e no próximo ano, neste caso, vamos celebrar os 50 anos de independência, sobretudo dos países lusófonos. Raquel, eu queria dizer, na minha intervenção, é importante dar os parabéns à diplomacia cabo-verdiana. A diplomacia cabo-verdiana pela forma como tem acompanhado esse caso, dessa morte trágica, desse jovem que nós sabemos pela história teve muitos problemas de integração na sociedade portuguesa. Como eu disse, o Odair Muniz personifica a luta da nossa comunidade cabo-verdiana que contribuiu para o desenvolvimento de Portugal, sobretudo nesse bairro onde nós estamos a falar da Cova da Moura, não é? É um bairro que tem uma história muito interessante, não é? Eles falam muito nos bairros problemáticos agora, mas eu acho que os investigadores, os sociólogos, os psicólogos, os governantes têm que perceber é melhor falar nos bairros com problema em vez de bairros problemáticos, ok? Exato. Porque no bairro de Cova da Moura, por exemplo, como o bairro de Cova da Moura, na Amadora, Sintra, no Seixal, em Almada, é constituído também por pessoas trabalhadoras, na sua maioria, ok? Foram negados vários direitos, nomeadamente o acesso ao ensino, o acesso à educação. São valores importantes que potenciam uma integração, ou uma inserção, ou uma inclusão das comunidades num determinado espaço territorial. Eu digo porque a diplomacia cabo-verdiana reagiu em primeiro lugar com as declarações do Eurico Monteiro, que é um embaixador de Cabo Verde aqui em Portugal há 8 anos, chefe de missão,
claro que condenou de uma forma clara e evidente esse ato que põe em causa, neste caso, a liberdade, garantias, sobretudo o direito à vida, que é um dos princípios fundamentais dos direitos humanos, não é? E Eurico Monteiro, como é evidente, apelou também à calma, à serenidade, que deixa a justiça fazer o seu trabalho, como é evidente. É isso que tem sido essa mensagem, nomeadamente também do primeiro-ministro de Cabo Verde, que fez essa mensagem a partir de Cabo Verde, Luís Correia e Silva, também o Presidente da República, que fez essa mensagem, José Maria Neves, que já passou também na rádio, os deputados, sobretudo os deputados para a imigração, tanto do PSB como do MPD, todos fizeram essa mensagem no mesmo sentido, de harmonia, apelar à paz, à calma, à tranquilidade, e espera que a justiça portuguesa faça o seu trabalho. Isso tem acontecido ao longo dos anos, nomeadamente, nós conhecemos o caso, por exemplo, de Giovanni, foi a mesma coisa, esse mesmo apelo dos governantes cabo-verdianos. Aconteceu também quando nós tivemos também uma situação trágica em relação a jovem, do caso do bebê do lixo, este ano também, foi precisamente, aconteceu em novembro, no mês de novembro, não é? Há 5 anos, digamos assim. Portanto, todas essas mensagens positivas da parte da comunidade cabo-verdiana têm sido um elemento fundamental para evitar que haja mais problemas, sobretudo com atos de vandalismo. Exato. Okay? E ontem como é que decorreu a marcha, a manifestação? Bom, eu vi todos os órgãos da comunicação social, a manifestação decorreu felizmente de uma forma pacífica, não é? Tiveram várias associações de imigrantes, a nossa comunidade cabo-verdiana também esteve em peso nessa manifestação. Os partidos políticos, sobretudo aqueles que defendem os direitos dos imigrantes, essa questão de integração plena na sociedade portuguesa. Aliás, na semana passada, Raquel, por exemplo, falei da contribuição dos imigrantes para a segurança social em Portugal. E também fiz referência à contribuição cabo-verdiana de 88 milhões de euros para a segurança social. Atenção, quando nós falamos da comunidade cabo-verdiana para a segurança social, nós não estamos a incluir essas pessoas que têm a nacionalidade portuguesa. Por exemplo, o Odair, um cozinheiro, um português, trabalhou sempre, teve conflito com a lei e pagou por esse conflito com a lei, e ele estava a fazer o seu percurso normal como trabalhador, não é? Portanto, essas pessoas que têm a nacionalidade portuguesa não contam para o efeito da segurança social enquanto nacionais de português, como no caso do Odair, não é? Portanto, se formos alargar a cabo-verdianos de origem a contribuição para a segurança social, será certamente uma coisa que, astronómica mesmo em termos de valores, digamos assim, em euros. Como eu disse, a nossa comunidade seguramente está em Portugal de uma forma massiva há praticamente 60 anos, ok? Portanto, essa comunidade tem que ser respeitada. É uma comunidade que, com as suas dificuldades, com os bairros com problemas, ok? Mas a comunidade cabo-verdiana, felizmente, é muito respeitada aqui em Portugal, e nós vemos, por exemplo, a vários níveis, né? Sobretudo a nível, por exemplo, da gastronomia. Hoje, por exemplo, há vários restaurantes em Portugal em que os portugueses ou nacionais de outros países que vêm como turistas procuram restaurantes aqui para saborear, digamos, a gastronomia cabo-verdiana. Por outro lado, temos a questão, por exemplo, da música cabo-verdiana, que também foi um elemento importante que potenciou muito a integração da nossa comunidade em Portugal. Vamos, por exemplo, o desporto, não é? Nós temos, por exemplo, grandes esportistas, não só no nível de futebol, mas também através de outras modalidades esportivas. Falemos também, por exemplo, de educação. Hoje temos grandes professores universitários de cabo-verdianos, de origem cabo-verdiana em Portugal, a dar a sua contribuição para a educação, para a saúde, para todas as áreas de conhecimento aqui. É essa mensagem que temos que passar. É verdade. E a dizer que, segundo o Eurico Monteiro falou também claramente, que o Estado de Cabo Verde, neste caso a Embaixada, a Missão Diplomática, está a acompanhar esse caso do Odair, está à espera que a Justiça faça o seu trabalho, mas tem todo o apoio jurídico, neste caso, de Cabo Verde, através da Embaixada, para ser
portanto, ser observar todas as questões que têm a ver com a justiça em relação ao caso do Odair. É muito importante que a justiça faça o seu trabalho, mas sem pressão, de uma forma com base nos direitos, nos deveres e nas obrigações em relação a isso. A cerimónia fúnebre começa ao meio-dia local, 11 horas em Cabo Verde. O funeral é às 14 horas. O que é que se espera? Eu acho que, tendo em conta os resultados, o que aconteceu ontem, foi uma manifestação, digamos assim, muito pacífica. E vai ter essa cerimónia em Buraca, não é? O funeral será, nesse caso, na Amadora. A Polícia de Segurança Pública já disse que estará presente de uma forma discreta, não é? Para dar a sua colaboração naquilo que for possível. E nós esperemos, como é evidente, que haja tranquilidade nessa despedida dessa figura, dessa personalidade cabo-verdiana, como eu disse, que estava numa fase de vida a trabalhar, não é? Depois de ter situações de conflito com a lei no passado, não é? Mas essa infelicidade, na verdade, ficamos todos tristes e daí que nós apresentamos toda a nossa força e energia à família cabo-verdiana. Portanto, perdeu esse jovem querido, 34 anos, não é? Pai de filhos, chefe de família, não é? E estava 43. a fazer a sua vida há 43 anos. 43? 43 anos, sim, 43 anos. Portanto, acho que tinha 3 filhos, não é? Isso. Trabalhava como cozinheiro, não é? E pronto, o que nós esperamos é que hoje esse momento de despedida deste jovem seja de uma forma pacífica, tranquila, para garantir também a própria tranquilidade da família, que, como eu te disse, essa família personifica tudo aquilo que tem sido a luta dos cabo-verdianos e a sua integração neste espaço, no território português. Recordamos, Raquel, por exemplo, Cova da Moura, ou Amadora, esse espaço, nós estamos a falar de Zambujal, é um espaço também onde atuava também o jovem Johnson, não é? Que faleceu também muito recentemente e tinha um grande trabalho social com os jovens lá da Cova da Moura, não é? Do ponto de vista de respostas sociais para a integração plena dessa comunidade africana que tem enfrentado muitas dificuldades, mas felizmente também é preciso também dizer verdade que há muitas respostas portuguesas no quadro de integração da nossa comunidade nesse território que é Amadora. Também uma saudação especial para a Associação Moinho de Juventude, que tem dado uma grande contribuição, não é? É uma associação que tem dado uma grande contribuição para a integração da nossa comunidade nesse território. Aliás, eu ouvi hoje Jacqueline Pereira, uma pessoa que eu conheço muito bem, temos uma amizade também de longa data, no quadro do nosso trabalho de integração dos cabo-verdianos aqui em Portugal, e Jacqueline Pereira, a Associação Moinhos de Juventude, neste caso, está de parabéns pela forma como tem acompanhado essa situação concreta desse crime, digamos assim, entre aspas, não é? Depois a investigação vai perceber tudo isso que aconteceu e, felizmente, que também essa associação tem acompanhado as pessoas com necessidades especiais na sua integração aqui em Portugal. Ok, Hildo. Não sei se tens mais alguma informação a Não, acrescentar. é para dizer rapidamente, portanto, como sabe, sempre acontecem muitas coisas no quadro da nossa, aquilo que é as atividades culturais aqui em Portugal. Por exemplo, a Centro Cultural de Cabo Verde apresentou, portanto, dia 25 de outubro, o livro Braços Musicais e Harmonias de Música de Cabo Verde. Esse acontecimento é no quadro, nesse caso, do Dia da Cultura, das comunidades. O autor é o Júlio Rocha e ele apresentou esta obra, neste caso, como disse, Harmonias da Música de Cabo Verde, e que acho que houve uma boa presença da apresentação desse livro, embora nessa semana, neste caso, estamos a viver esse constrangimento ao lado, à volta do acontecimento da morte do Odair Muniz.
Portanto, mas próxima semana terei a oportunidade de conversar com esse sociólogo cabo-verdiano, não é? O Júlio Rocha, sobre os detalhes em relação a esse livro. Também foi apresentado também nos agenda uma edição especial em homenagem a Zeca Dinha Reinaldo e Vitor Dinha Bibinha, com a Helga Fernandes, neste caso, como convidado, e também participação de Humberto Fernandes, que é o nosso, neste caso, o nosso músico, que tem acompanhado muitos artistas ali na Portugal. Essa agenda é a quinta edição, não é? Neste caso, vamos falar, como eu falei, e apresento essa homenagem, em homenagem, neste caso, ao Zeca Dinha Bibinha e Zeca Dinha Reinaldo, os dois grandes vultos da música cabo-verdiana, soberamente conhecidos. Também tem outras atividades, nomeadamente o menu de degustação, que é a importância do milho, a questão da identidade cabo-verdiana, e foi apresentado, neste caso, no Centro Cultural de Cabo Verde, portanto, a simbologia do milho na cultura cabo-verdiana em tempos de deságua. E houve uma intervenção, neste caso, do escritor Filinto Elísio, não é? Que é editor Rosa Porcelana, que tem feito a divulgação da música cabo-verdiana, da literatura cabo-verdiana, sobretudo a nível de edição de livros, e promovendo os grandes escritores de Cabo Verde. É claro que com a presença, neste caso, de Bai Milocas, que é a senhora que faz a gestão, precisamente, do restaurante que está no Centro Cultural de Cabo Verde, que todos os dias muitos portugueses procuram esse espaço cultural cabo-verdiano para saborear a gastronomia cabo-verdiana, por um lado, e a música, por outro. Portanto, eu vou ficando por aqui, Raquel. Exato. Já falei muito. Agora não vai para mantenhas. E agora, eu queria dar, agora me vendo uma mensagem crioulo, não é? Uma saudação especial, Raquel, para Antônio Duarte Almeida. Não sei se você sabe quem, vou estar com ele, Antônio Roberto Nunes, que é o colaborador de rádio de Cabo Verde, não é? Desde os tempos de Rádio Barlavento, depois ele passou para a Rádio Emissora de Sal. Ele fez a idade ontem. Então, desejar parabéns, felicidades e longos anos de vida. E, curiosamente, me matou Roberto, na semana sala, Duarte Almeida, na São Vicente, no sistema de escola, está chamado Salgadinho, a escola na São Vicente. E ele põe nesse mundo mágico da comunicação social, não é? Portanto, comecei no jornalismo em Cabo Verde, na Cabo Preço, através de um contacto direto que estou fazendo a mim, estou Roberto, e lembrando também o nosso Jorge Guimarães, que foi o primeiro diretor da Cabo Preço, a instituição a qual eu comecei a minha carreira na comunicação social. Raquel, então fica para ali, okay. Uma saudação para a família Nélis e Vieira. Tem um jovem Salve muito doente, porque ele teve um acidente, infelizmente, jovem ainda, e felizmente ele foi evacuado rapidamente de Portugal. Ele fez uma operação recente no Hospital São José, e espero que ele se recupere brevemente. Então também dei uma saudação especial para toda a família Nélis e Vieira, que nos acompanha, nos casos deste jovem, que infelizmente teve esse acidente, e nós espero que ele se recupere. Raquel, de minha parte, bom dia. Na próxima semana nós vamos trazer mais informações sobre a nossa comunidade. Essa comunidade tem contribuído e muito para o desenvolvimento de Portugal, para a afirmação da nossa cultura cabo-verdiana, que é a coisa mais rica, que é o patrimônio mais rico que não tem na nossa vida. Um grande abraço, e se vou poder, vou pôr aquela música Alto Cotelo, que te consegui explicar. Não passar a semana passada. Não, as músicas de Cotelo está eternizada, neste caso toda a luta que está cabo-verdiana aqui na Lisboa. Yeah. Tá bom, então fica direto. Então, obrigada, Hilda. Até para a semana, se Deus quiser.